Capítulo 11. Não morra em casa. Parte 2. Nancy. Enquanto eu meditava acerca do ministério no lar e da maternidade, recebi um telefonema da minha filha Lois. Ela e o marido Rick nos deram as duas netas mais bonitas, brilhantes, amáveis e agradáveis do mundo. E se você acha que estou sendo parcial, tem razão. Enquanto falava com minha filha, perguntei o que ser mãe significava para ela. Sua resposta foi a seguinte: ser mãe significa nunca ter um momento livre, nem mesmo nas férias. É ser responsável por esses pequeninos 24 horas por dia, sem nenhum dia de folga. Eu a interrompi para dizer que mesmo quando nossos filhos têm mais de 30 anos, como é o caso dela, ainda nos sentimos responsáveis por eles. Nós duas rimos. Tanto ela quanto eu gostamos da maternidade. Não conheço ninguém que goste tanto dos filhos ou que seja tão boa mãe, sem estresse ou pressão como Lois. O fato, no entanto, é que tocamos num aspecto bem realista e concreto. A maternidade é um trabalho de tempo integral, do qual jamais podemos nos demitir. Ser mãe é uma grande responsabilidade. Muitas mulheres se casam e ficam ansiosas para terem logo o primeiro filho. A única coisa em que pensam é naquele bebezinho fofinho e cheiroso. De modo geral, as futuras mamães não pensam nas noites insônias, nas montanhas de fraldas sujas, nas dificuldades de alimentação, nas cólicas, tampouco em todas as outras coisas desagradáveis que aparecem durante a primeira infância. Quando isso vai acabar? Talvez seja o brado de muitas mães de bebês ou de crianças pequenas. A resposta é óbvia. A não ser que aconteça uma tragédia, nunca. Em compensação, as alegrias da maternidade ultrapassam em muito o fardo da responsabilidade. As atitudes e as ideias das mães ficam marcadas na vida jovem e imatura dos filhos. Portanto, é essencial que saibamos o que estamos incutindo na criança. Você está gerando em seus filhos uma atitude de medo e de crítica ou um espírito dócil, amoroso, perdoador e temente a Deus? Quando os meus filhos eram pequenos, acho que cometi todos os erros que uma jovem mãe pode cometer. Tenho certeza de que fui impaciente. Ninguém é perfeito. Porém, o que conta é como lidamos com nossas falhas. Nós a levamos ao Senhor e pedimos perdão, pedimos desculpa aos nossos filhos quando necessário. O que vai ficar gravado na mente e no coração dos filhos serão nossas atitudes em relação a eles e a constância de um viver piedoso diário. É isso que lhes dará segurança quanto à própria identidade, de modo que no futuro sejam capazes de se portar adequadamente, seja em tempos de crise ou de paz. Uma vez que tenha trabalhado para incutir os valores divinos no espírito dos seus filhos, eles terão a maravilhosa segurança de saber quem são em Cristo. Também jamais se esqueça de que cada filho tem uma personalidade única e singular. Quando Paul era pré-adolescente e passava horas no quarto tocando violão, eu não tinha a menor ideia do que ele estava compondo, canções que mais tarde abençoariam nossa congregação, e outras mais com pureza e simplicidade. Tampouco reconheci que a tendência de Lois ao debate, que às vezes chamávamos de discussão, prenunciava uma bem-sucedida carreira de promotora pública. Quanto a João, lembro-me de vê-la amarrando sapatos quando era bem pequena, antes mesmo de entrar no jardim de infância. Sentia-me até envergonhada por não ter tentado ensinar-lhe aquela habilidade, que ela aprendeu sozinha. Então, no 5º ano, houve uma conversa sobre mudá-la para o 7º ano. Eu via que John era inteligente, mas o que não conseguia perceber era sua extraordinária sensibilidade ao mundo que a cercava. Só depois que ela terminou os estudos e passou por uma turbulência espiritual é que me dei conta realmente de que ela e os outros tinham um corpo, alma e espírito, e que todos eram singularmente diferentes. Até hoje meus filhos me surpreendem com algumas qualidades que manifestam. Aí penso, mas onde foi que aprenderam isso? Precisamos nos lembrar de que nem sempre veremos nossos filhos como eles realmente são aos olhos de Deus. Temos de nos disciplinar em oração para aprender quais são as coisas que os motivam e os fazem ser como são. Eu e Edwin não temos uma família perfeita, mas sempre intercedemos de joelhos por ela, e Deus tem sido fiel. Se pensa que você ou seus filhos não podem viver à altura dos grandiosos alvos que Deus tem para suas vidas, pare de tentar atingi-lo com suas próprias forças. Deixe que o Senhor a fortaleça em vez de tentar ser forte diante dele. Não podemos impressionar o Senhor. Todavia, podemos nos impressionar pelo que Ele faz em nossa vida. Portanto, entregue seus filhos a Ele e dê-lhes espaço para alcançar suas conquistas. Assim como eu, minhas filhas também tiveram dificuldade com a questão de ser mãe e, ao mesmo tempo, ter de trabalhar fora.
Entretanto, que perceba que todas as mulheres da Bíblia trabalhavam ou tinham algum tipo de incumbência, embora nem sempre fossem remuneradas. Cada mãe deve examinar seu próprio coração quanto a trabalhar fora, seja recebendo salário ou exercendo alguma atividade voluntária. Dizer que uma mãe que trabalha em casa em tempo integral não trabalha é uma grande mentira. Há mulheres que preferem estar envolvidas em atividades fora do ambiente doméstico, mesmo que não precisem trabalhar fora. A Bíblia certamente ensina que é melhor trabalhar do que ficar ociosa, que as mulheres piedosas se adornam com as boas obras. A ociosidade conduz à fofoca, além de levar fantasias pervertidas e à imoralidade sexual. Portanto, cabe a você a decisão de se ocupar ou não, embora a prioridade de cuidar da família esteja sempre em primeiro lugar, o que jamais mudará. Se você se encontra no mercado profissional e recebe salário, então procure escolher o melhor emprego possível, de preferência um que lhe ofereça possibilidades de ascensão. Se você tem inteligência e talento para ocupar um cargo de alto nível e as oportunidades baterem à sua porta, então não deixe de aproveitá-los, já que vai se ausentar de sua família durante algumas horas, então que elas valham a pena para você e para eles também. Há, no entanto, uma armadilha nessa questão de planejamento de carreira, que você terá de avaliar bem. Trata-se do custo que a sua decisão terá para sua família. Certa vez, Lois estava cotada para receber uma promoção. No entanto, ao observar o trabalho dos colegas que já ocupavam aquele posto tão cobiçado, percebeu que era uma função que consumiria muito do seu tempo, exigindo inúmeras horas de trabalho no escritório e em casa. Ela já tinha tido experiências parecidas aqui e ali e ficara muito incomodada. Certa vez, quando teve de pegar um trabalho extra bastante pesado, ela comentou comigo que mesmo quando ia para casa ficar com a família, as preocupações com o trabalho não lhe saíam da cabeça. De modo que sequer que ouvia quando Rick e as meninas tentavam conversar com ela. Em dada ocasião, uma de suas filhinhas chateada disse: "Mamãe, eu já perguntei a mesma coisa para você 5 vezes e parece que você nem me ouviu." Quando chegou o momento de ser promovida, Lois recusou a oferta de forma muito consciente, tendo já orado bastante sobre o assunto. Desde então, ela e Rick se mudaram para outro bairro, mais perto do local de trabalho deles e das escolas das filhas, e Lois está em um cargo ainda mais estimulante. Deus realmente nos guia e orienta, como prometeu em sua palavra. Quer trabalhe fora ou não, toda mãe às vezes se pergunta se está perdendo a paciência ou a sanidade mental. Poucos anos atrás, fui visitar meu filho. O filho mais novo dele estava com quase 3 anos. Minha nora Judy estava sendo uma anfitriã maravilhosa, fazendo de tudo para que eu me sentisse à vontade. Na primeira manhã, ela correu para a cozinha e preparou waffles, para todos nós. Quando ela me estendeu o prato, vi uma imagem que levaria qualquer criancinha a salivar. Waffles coberto com manteiga e melado, cortados em pedaços pequenos. Quando Judy percebeu a minha hesitação, ela olhou para o prato e deu conta do que fizera. Todos nós gargalhamos. Cortar a comida de todos em pedacinho é gafe clássica das mães das crianças pequenas. Judy percebeu que ao passar o tempo todo em casa com os filhos, fazia com que sua mente ficasse inativa e ociosa. Tratou então de se procurar uma saída e começou a trabalhar esporadicamente como maquiadora, fazendo seu próprio horário. Por fim, abriu um negócio em casa. Agora ela pode estar com os filhos ao mesmo tempo em que cuida de outros interesses também. A mãe que tem filhos pequenos precisa tomar cuidado para que os cuidados do mundo não sufoquem sua vida e seu espírito. Quando se está sob pressão, é fácil desenvolver hábitos ruins. Um deles é descontar as frustrações nos filhos. Temos de aprender a aceitar nossas próprias fraquezas e também as dos outros, e não culpar os filhos porque deixamos a ansiedade ou a pressão se avolumarem. Por outro lado, não podemos esperar que apenas o pai lide com as questões mais sérias. Quando seu pai chegar em casa, você vai ver. É uma frase que, com um pouco de reflexão e calma, na maioria das vezes não precisaremos usar. Um pai que sai de um trabalho estressante, num mundo turbulento, chega em casa desejando encontrar um porto seguro e tranquilo. Ele não precisa que seus filhos morram de medo da sua chegada. Tampouco tem a necessidade de receber um relatório minucioso com cada detalhe do dia. O relacionamento com seus filhos não pode se transformar em uma pedra de tropeço no relacionamento com seu marido. Os filhos precisam dos benefícios produzidos por um bom casamento dos pais. Uma queixa comum das jovens mães é a quantidade enorme de trabalho. Cada vez mais coisas para limpar e lavar, além das poucas famintas que precisa alimentar 3 vezes por dia.
Muitas jovens mães levam uma vida extenuante. Porém, se você fazer um bom planejamento e ensinar os seus filhos e marido a ajudá-la, verá que dará conta de tudo. Fiquei surpresa ao ler um artigo de um médico sugerindo que aos 8 anos de idade as crianças sejam responsáveis por arrumar a própria cama, e aos 10 já tenham condições de fazer qualquer um dos serviços domésticos principais, inclusive passar o aspirador de pó. Fiz essa descoberta por conta própria quando meus filhos eram bem pequenos. Houve uma época que estávamos pastoreando uma nova igreja. Nossos 3 filhos eram menores de 4 anos. Não foram poucas as noites que eu me arrastei para a cama, sentindo que minhas pernas pesavam toneladas e mal podiam funcionar. Jamais me esquecerei da sensação. Algum tempo depois, ele começou a trabalhar como missionário evangelista, e por conta desse trabalho, era como ele se ausentar de casa durante dias, semanas e até meses. Além de eu ficar sozinha com as crianças, eu ainda trabalhava em tempo integral e tinha de dirigir 1 hora para ir para o meu trabalho e 1 hora para voltar. Não foram anos fáceis, mas Deus me deu sabedoria. Percebi que se quisesse que as crianças me ajudassem com as tarefas domésticas quando fossem mais velhas, teria de começar a ensiná-las imediatamente. Mais tarde descobri que isso era bíblico. Então, nas manhãs de sábado, cada um deles ficava responsável por uma tarefa. Até mesmo a mais nova, de 5 anos de idade, tinha um paninho e com ele tirava o pó de casa inteira. É claro que depois de irem dormir, eu tinha de verificar o trabalho e completar o que ficara para trás. Entretanto, após uns poucos anos de investimento nisso, colhi enormes dividendos. Todos se tornaram excelentes auxiliares no serviço doméstico. Naquela época, eu tenho apenas um arrependimento. Foi quando o povo se interessou por aprender a cozinhar, e eu não quis ensiná-lo. Por causa disso, até hoje me arrependo de ter sufocado essa possibilidade de aprendizado de Paul, e sua esposa Julie também lamenta. Outra coisa que Deus me mostrou durante aquele período foi como passar tempo a sós com Ele, apesar de meus dias serem cheios de atividades e compromisso. A estratégia que Ele me deu era muito simples e me mostrou muito eficaz quando a coloquei em prática. Tratava apenas disso, colocar as crianças na cama mais cedo. Eu sabia que Paul estava lendo com a lanterna acesa debaixo das cobertas. Também podia ouvir Lois e John rindo baixinho. Contudo, eu tinha a chance de ficar sozinha por alguns momentos para desfrutar do Senhor. Apenas eu e Ele. Que maravilha! Esse é o relacionamento que mais precisa ser mantido intacto. Como Eden disse, é mais importante falar com o Senhor sobre seus filhos do que falar com seus filhos sobre o Senhor. Há mais uma coisa que gostaria de acrescentar. Você já tratou seus filhos de uma maneira que prometeu a si mesma jamais tratá-los? Talvez seus pais a tenham tratado dessa forma no passado, e você garantiu a si mesma que jamais repetiria o erro deles. Se isso aconteceu, examine seu coração para ver se há falta de perdão em relação a seus pais. Talvez você nem mesmo tenha consciência da mágoa que ainda sente quanto aos acontecimentos que o feriram. Quando identificar as mágoas escondidas, você poderá libertar-se delas perdoando quem a feriu. Esteja a pessoa viva ou morta e pedindo ao Senhor para arrancá-las de sua vida. Acima de tudo, é sua atitude com seus filhos que vai perpetuar. Uma atitude de gratidão com relação a eles é o que sugiro como antídoto para as atitudes de rancor, ciúme ou frustração. Decida ser grata a Deus pelas grandes qualidades que Ele colocou dentro de cada um dos seus filhos. Agradeça a Deus todos os dias por sua família. Ela é um presente de Deus para você. Agradeça a Deus pelo seu lar. Agradeça a Deus pela paz com que Ele inunda o seu coração. Sugiro que você, para começar o dia e se preparar para ministrar a sua casa, leia os seguintes textos que são passagens maravilhosas. Salmo 91, Isaías 65, 24, João 15, 7, 1 Crônicas 16, 11, Salmo 25, 5, Isaías 30, 15. Edwin. O que há de errado em ser mãe? O que há de errado em ter prazer em cuidar da família? Por que uma mulher deveria se sentir culpada por gostar de proporcionar à família um lar tranquilo, sereno e arrumado? Por criar os filhos no temor do Senhor e por se dedicar a Deus e à família? Os fariseus seculares de hoje, que tentam justificar cada uma de suas incoerências, estigmatizaram a mãe que se dedica ao lar. Dona de casa tornou-se um título pejorativo na visão da sociedade arrogante da nossa época. A maternidade só é aceita no contexto de uma vida mais abrangente e mais realizada, em que a mulher a compensa por meio de amantes, de uma carreira e do sucesso. Deus declarou que odeia os que chamam o bem de mal e o mal de bem.
Provavelmente ele odeia ainda mais os que pervertem o significado real da vida para justificar os próprios erros, dar vazão à própria ira ou se vingar daqueles que os feriram. A família de hoje é o útero em que está sendo formada a sociedade de amanhã, e os pais de hoje são aqueles que lançam as sementes do futuro. Os pais da atualidade enfrentam um fluxo sociológico diferente, sofrem pressões peculiares, pelejam contra mudanças na moralidade e lutam contra padrões culturais que há poucos anos não eram sequer mencionados. As condições econômicas estão fazendo do casal que trabalha fora a regra atual, o que nos obriga a modificar os conceitos relativos à vida familiar, tão importantes para a geração passada. Agora, sob novas e fortes pressões, tanto homens quanto mulheres têm de se aprender a desenvolver um equilíbrio entre trabalho e família. Uma corda de piano precisa de tensão para chegar à afinação correta, mas quando a pressão é demais, ela se rompe. Nas pessoas, esse rompimento ocorre na forma de uma crise emocional, moral, familiar, econômica e espiritual, que resulta em divórcios, vícios e doenças. Hoje, na mesa do café da manhã, da maioria dos lares norte-americanos, veio fotos de crianças desaparecidas ou sequestradas nas caixas de leite. Antigamente, os esportes eram simplesmente esportes. Hoje tornaram-se competição. A pressão dos pais e da sociedade sobre os adolescentes e jovens quanto ao seu desempenho, excelência e superação é uma novidade do nosso tempo. Outrora, participar era o bastante. Hoje, porém, é obrigatório vencer. Os vencedores são exaltados, os perdedores humilhados. Perder uma competição se tornou inadmissível e o perdedor deixa de ser respeitado. Já se foram os dias nos quais se ensinava que o importante era o jogo limpo. Ensinar as crianças a respeitar o direito dos outros está fora de moda. Os discursos irados dos atletas campeões na televisão têm sido para os nossos jovens a referência de como competir. Por causa da impunidade, mentir, trapacear e roubar se tornaram condutas aceitáveis. As crianças que ficam aos cuidados de babás durante o dia e que à noite e nos fins de semana têm se ajustar ao estilo de vida dos pais, podem ficar confusas por causa do conflito dos sistemas de valores das pessoas que são responsáveis por elas. As drogas são como doces hoje em dia, disponíveis, agradáveis e fáceis de serem consumidas em excesso. A medicina pode censurar publicamente a cultura da droga. No entanto, os médicos têm ajudado a fortalecê-lo, receitando enormes listas de remédio e incentivando seu uso. Os pais cujos filhos usam drogas não estão lutando contra a carne e o sangue, e sim contra as forças espirituais do mal. Da mesma forma que os espíritos imundos estão por trás da pornografia, assim também as drogas e o terrorismo derivam da atividade demoníaca. Os pais precisam aprender a lidar com isso. A paternidade e a maternidade são habilidades aprendidas, e cometer erros faz parte do processo de aprendizado. Felizmente, recebemos a sabedoria que flui do amoroso coração do Pai para lidarmos com nossos filhos. E a graça e a fidelidade de Deus são mais que suficientes para compensar nossos erros. Posso testemunhar sobre isso. Eu e Nancy temos 3 filhos. Somos gratos a Deus pelas realizações deles, mas não temos palavra para expressar a gratidão que sentimos pelo fato de cada um ser salvo e amar o Senhor Jesus. A salvação deles é a nossa maior fonte de satisfação. O apóstolo João escreveu: "Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade." No entanto, reconheço que apesar de toda influência que tento ou tentei exercer sobre nossos filhos, foi a influência de Nancy que mais pesou. A honra máxima da sua vida será um dia ouvir o Senhor dizer: "Muito bem, serva boa e fiel." Mas a honra que mais se aproxima a essa aqui na terra é ouvir seus filhos se levantarem e dizerem: "Bem-aventurada", e nossos filhos o fizeram. Olhando em retrospecto para nossa vida, percebemos maravilhados como a graça de Deus compensou os erros que cometemos com nossos filhos. Nenhum de nós jamais estará isento de cometer erros, mas maravilhosa a alegria de olhar para trás e ver onde a graça de Deus atuou e fez diferença. Um elemento absolutamente fundamental na paternidade que aprendemos ao longo dos anos é a unidade e a concordância que deve haver entre pai e mãe. É comum nas reuniões de homens eu olhar bem nos olhos dos presentes e dizer-lhes de forma enfática: "Nunca, em momento algum, discorde da sua esposa na frente dos filhos, pois quando você faz isso, perde sua autoridade sobre eles."
Da mesma forma, quando a mãe discorda do pai, nem ela nem ele jamais ganham. Ambos saem perdendo. A prova da eficácia desse princípio está no ocorrido entre as pessoas que construíram a Torre de Babel. Onde existe concordância, existe poder, ao passo que a discordância sempre resulta em impotência. As crianças são mestres em psicologia e são também a causa principal das brigas em casa. Elas sabem instintivamente que, se conseguirem colocar mãe e pai em desacordo, poderão assumir a autoridade no lar. É essencial que haja um acordo entre pai e mãe quanto aos valores familiares a serem cultivados. Ensinar os filhos a discernir entre o bem e o mal requer uma dose extra de esforço em uma sociedade cujo nível moral tem se degenerado constantemente. Imaginemos o caso de um casamento em que assistir à televisão se torna um vício tão grave que destrói a capacidade dos membros da família de se relacionarem entre si. Numa situação assim, as habilidades de comunicação são prejudicadas. A união e a unidade de propósito nunca se desenvolvem apropriadamente. Isso provoca um enfraquecimento que leva à ruptura do casamento e da família. Os filhos se tornam a justificativa para o conflito e ficam mais suscetíveis às influências imorais do que às morais. 3 coisas são essenciais à normalidade da vida doméstica: a intimidade, a disciplina e o amor. O amor é necessário, mas a disciplina é absolutamente indispensável. O objetivo da disciplina tem de ser a correção, não a punição. Onde não existe amor, existe apenas legalismo. Punir os nossos filhos por fazerem algo errado, quando nós, pai, não os ensinamos antes a fazer o que é certo, é em si mesmo um ato errado. Os homens medíocres desejam ter autoridade, mas querem fugir da responsabilidade. Por isso, abrem mão da disciplina e da responsabilidade de tomar decisões dentro de casa, pois se algo der errado, terão outra pessoa a quem culpar. O que não compreende é que o pecado por omissão é o pecado básico da humanidade. As mães, as que trabalham fora, as solteiras, os separadas, as madrastas, as exaustas, estão tentando lidar com tudo isso, uma senhora me escreveu. As mulheres da nossa família sempre fizeram 99,9% do trabalho na criação dos filhos, na administração da casa, nos trabalhos domésticos e no investimento no próprio casamento. As supermães estão em atividade aqui há anos. Dos meus 35 primos, as meninas sempre receberam mais responsabilidade que os meninos, que em geral só tinham de colocar o lixo para fora. Como telespectadora de um canal de TV cristão, tenho notado que quando o assunto é criação de filhos, geralmente a culpa pelos problemas é lançada sobre a sociedade permissiva de hoje e sobre o movimento feminista. A solução apresentada é a volta da mulher para o lar. O senhor marido nunca é mencionado. No entanto, a senhora esposa é advertida a educar os filhos, ficar em casa e ser submissa ao senhor marido, o chefe da família. Desse modo, a televisão cristã tem ajudado a perpetuar a sociedade e a família matriarcal. Ela tem razão. Não apenas a televisão cristã, mas também muitas igrejas lançam sobre a mãe a maior parte da responsabilidade pela formação dos filhos. A mesma deturpação que afirma ser o casamento um negócio onde cada parceiro entra com 50% é também incorreta. O casamento é uma relação em que ambos os lados entram com 100% de investimento. Não há lugar para egoísmo no matrimônio. Tampouco há espaço para que os homens se eximirem da responsabilidade na criação dos filhos, pensando que isso compete apenas à mulher. Quanto mais você, esposa, assumir a parte da responsabilidade que caberia a seu marido, mais ele a deixará fazer isso, e, consequentemente, mais estresse você terá. Não faça parte dele. Cheguem a um acordo sobre a responsabilidade de cada um. Não há razão para existir ignorância na sociedade atual. Há muita informação disponível. O problema não é a falta de informação, e sim o fato de poucas pessoas buscarem a leitura. A maioria quer apenas entretenimento. O entretenimento pode ser uma droga, como qualquer outra, e pode inclusive ser um modo de fugir da realidade. Às vezes, quando estou no avião, aproveito para ler revistas femininas. Elas me dão uma perspectiva sobre o que as mulheres estão pensando. E isso me ajuda a entender os desafios que o Evangelho e os cristãos sérios enfrentam nos dias de hoje. O que percebo, contudo, é que a maioria dessas revistas trata sobre relacionamento e autoajuda, ao passo que a maioria das revistas masculinas fala de negócios e lazer. Muito pouco se escreve nas revistas masculinas para ajudar, conduzir e ensinar os homens em seus relacionamentos.
A maior parte desse saber encontra-se nos livros, não nas revistas. Portanto, o homem que costuma ler apenas revistas deixa de obter informações básicas que tanto precisa. Os homens pensam que sabem por instinto o que é necessário saber sobre relacionamentos, mas normalmente não sabem nada. Em geral, os meninos aprendem com os pais, as meninas com as mães. A mãe que compensa as omissões do pai na orientação dos filhos está sendo sábia. Entretanto, é muito provável que você tenha se casado com um homem cuja mãe não teve essa sabedoria. Em consequência, muitas vezes recai sobre a esposa a tentativa de ensinar o marido o que ele precisa saber. Essa tarefa é árdua e requer extrema sabedoria e competência. Nancy ajudou a me ensinar a lidar com nossos filhos. Paul está chateado porque não foi escalado para o time. Você poderia conversar com ele? Ela me dizia. Lois não está indo bem em história. Acho que ela precisa da sua ajuda. A amiguinha de Joan fez uma maldade com ela hoje. Você poderia lhe dar apoio? Com isso, Nancy não estava reclamando de mim, nem me corrigindo. Estava apenas me dando dicas de como agir, baseadas naquilo que ela própria já tinha aprendido a captar. Aprendi os princípios da intercessão com uma professora conhecida internacionalmente, Joy Denson. Ela me ensinou coisas que eu jamais imaginara sobre a oração e me desafiou a praticá-las. Foi a aplicação desses princípios que aprofundou a intimidade entre mim e Nancy. Eles mudaram minha vida e meu casamento. Quando os praticamos juntos, vimos nascer entre nós uma intimidade, uma união que nunca sonhávamos ser possível. A oração produz intimidade. Esses princípios nos capacitaram a orar fervorosamente em um acordo por nossos filhos em seus momentos de crise. Desde esse dia, creio que foi a oração intercessória que protegeu nossos filhos e os sustentou durante os períodos difíceis que enfrentaram. A intercessão é uma forma de morrer para si por essa razão. Tão poucos parecem dispostos a praticá-la. Mas a oração também é uma forma de ministério. O ministério não consiste simplesmente em assumir um púlpito e pregar para os ouvintes. O ministério é serviço. Preparar a comida, arrumar as camas, limpar a casa são atos de ministério. Reconhecer tais serviços como ministério, em vez de se irritar com as tarefas domésticas, torna a vida mais fácil. As mulheres que consideram maternidade ou ministério têm alegria e satisfação no que fazem. A hora das refeições deveria ser o momento mais tranquilo do dia. Deveria ser um período de ministração para cada membro da família, inclusive para os filhos que moram somente com a mãe. No entanto, em muitos lares, as refeições acontecem em turnos ou são feitas diante da televisão ou numa lanchonete de fast food. Com isso, perde-se uma oportunidade de ministração. E pela falta de comunicação entre os membros da família, os relacionamentos acabam se tornando estéreis. De um modo geral, a mesa das refeições é o único ambiente em que a mãe possui total domínio da situação. Fazer uma comida gostosa, arrumar a mesa harmoniosamente, tornar a hora do almoço ou do jantar um momento de ministração é uma arte. Ensinar boas maneiras, determinar padrões de conduta para essa hora são uma parte vital do estabelecimento de limites na vida dos filhos. A falta de limites é fatal para o cultivo de um bom comportamento. A hora das refeições é um momento imprescindível para se guiar a vida familiar. Remir o tempo. É uma exortação das Escrituras que se aplica à totalidade da nossa vida. Portanto, não desperdice uma oportunidade tão preciosa de ensino. Ministrar ao marido também é algo que abrange vários aspectos. Construir uma imagem pessoal durante o namoro foi parte do seu ministério. Deixar de preservar essa imagem, destruindo após o casamento, é o cúmulo da tolice. As Escrituras afirmam que podemos desperdiçar as oportunidades devido à nossa própria estupidez e depois culparmos a Deus por isso. Não valorizar a esposa é o erro do homem no ministério, e o erro da esposa é deixá-lo fazer isso. Qual é a sua aparência quando você acorda e quando vai dormir? Como você age quando se despede do seu marido pela manhã e quando o recebe à noite? Quando ele está voltando de viagem, você prepara uma recepção calorosa, com direito a uma cama quentinha para estar com ele, ou recebe com preocupações e reclamações? O homem que passa noites solitárias dentro de solitários quartos de hotel cria uma expectativa com relação ao que vai acontecer quando chegar em casa, e a sua recepção deve corresponder à expectativa dele, sendo agradável e prazerosa. Ralph e Esther eram como segundos pais para mim. Trabalhei para Ralph e ocasionalmente ficava na casa deles.
Em uma dessas ocasiões, voltei para casa antes dele e fui para o meu quarto. Depois, quando ele chegou e Esther serviu o jantar, notei que ela tinha trocado de roupa e estava bem maquiada e perfumada. Como comentei com ela a respeito, ela riu e disse que esse era o segredo da longevidade do matrimônio deles. Quer trabalhasse fora ou não, ela sempre se preparava para encontrar com o marido à noite. Ao fazer isso, ela preservava a amizade e o romance vivos por mais de 4 décadas de casamento. Certa vez, um jornalista perguntou à atriz Billie Burke, casada com o famoso empresário e produtor artístico Flo Ziegfeld, como ela fazia para se manter casada com um homem que vivia cercado de tantas mulheres deslumbrantes. Billie respondeu que sempre se levantava antes do marido e se arrumava para o dia antes, mesmo dele aparecer para o café. À noite, ela sempre estava em sua melhor forma e jamais tirava maquiagem antes dele ir dormir. São medidas extremas, mas a situação dela também era. Dá muito trabalho? Sim. Isso também é um ato ministerial? Sim. E vale a pena? Sim. Ao manterem uma imagem de graça e feminilidade, essas mulheres também preservaram seus relacionamentos. Além do seu marido, seus filhos também terão grande orgulho da mãe que tem e da aparência dela. Construa sua imagem pessoal, e depois busque preservá-la. Você saberá o valor do seu empenho quando ouvi-los dizer em tom de admiração: essa é minha mulher, ou essa é minha mãe. Um bom planejamento também é ministério. Mulheres que não administram bem o tempo sempre causam estresse à família. O tempo é o único bem na vida que, quando gasto, jamais poderá ser recuperado. Podemos até recuperar a saúde ou a riqueza, mas não o tempo. Uma vez consumido, ele não volta jamais. A mulher mãe bem-sucedida é perita na administração desse recurso. Ela planeja seus dias tanto para o presente quanto para o futuro. Nancy carrega uma cadernetinha com todas as informações necessárias anotadas. Ela sabe o que, quando, onde e como. Estamos sempre conferindo nossa agenda a fim de nos mantermos a par de nossas atividades e necessidades. O princípio aqui é: as pessoas se opõem ao que não entendem. Manter as pessoas informadas sobre os compromissos reduz o estresse e a atenção. Quando nossos filhos eram mais jovens, fazíamos uma reunião que chamávamos de conselho familiar. Não era um período devocional, mas um tempo para ajustar nosso calendário, rever responsabilidades, atualizar nossos compromissos e até mesmo votar sobre o que faríamos ou onde iríamos. Os votos das crianças valiam tanto quanto o nosso. É claro que eles votavam apenas sobre coisas que interessavam a todos nós, e o que era decidido por votação, todos cumpriam. Muito raramente tive de usar meu poder de veto. Organize seu calendário com meses de antecedência. Planeje suas férias e viagem com anos de antecedência. Elas se tornarão metas a serem alcançadas. Reúna-se com seu marido regularmente para se atualizarem sobre compromissos, finanças, metas e desejos. Se ele pode fazer isso com a secretária, o chefe ou o supervisor do trabalho, também pode fazer com você. Organize a casa. Administre com eficiência, pois a ineficácia causa tensão e desperdício. Delegue responsabilidades a todos e verifique se estão sendo cumpridas. Seu sucesso depende de como você fará isso. Um lembrete educado é melhor que a culpa posterior. Talvez você tenha de lembrar a todos sobre aniversários, datas comemorativas e ocasiões familiares. Porém, é melhor engolir o orgulho e fazer isso do que se martirizar quando as datas forem esquecidas. Uma mulher em casa é o mesmo que um administrador em uma empresa. A administração é um dom de Deus. Se você não tem, peça. A mulher descrita no capítulo 31 de Provérbios possui esse dom. Vá aprendendo a administrar até se tornar perita no assunto. A maioria das mulheres leva uma lista quando vai às compras, mas é necessário fazer listas diárias também. Mantenha a lista de compras acessível e à disposição dos demais familiares, para que possam anotar quando os suprimentos estiverem acabando, ou quando surgir alguma necessidade. Faça com que todos cooperem, assim não terá de carregar o fardo sozinha. Não confie na própria memória para tudo, pois certamente ela falhará, apagará ou ficará sobrecarregada. Um computador que uso de vez em quando avisa que falta espaço para armazenamento de dados, ou seja, que está com a memória cheia. Sua memória é parecida com a de um computador e vai falhar em alguns momentos. Ponha as coisas no papel. Parte do que provoca a síndrome da dona de casa esgotada é tentar se lembrar de tudo e viver com mente tumultuada. Isso elimina nossa paz de espírito.
Bons administradores são imprescindíveis para as empresas, os governos e os lares. Na Trindade, o Senhor Jesus Cristo é o visionário, o Espírito Santo é o administrador e o Pai é o governador da Igreja. Diária e fervorosamente, peça ao Espírito Santo que manifeste os dons dele em sua vida. Permita que Deus a capacite a desenvolver ao máximo suas habilidades. Sei que o meu ponto de vista é masculino. Nancy, porém, dará continuidade a esse assunto de tão grande importância, partindo do ponto de vista da mulher.